bem? Tem alguém aí? Deixa eu dar uma olhada. Vamos chamar todo mundo aí de casa hoje para aprender um pouquinho mais sobre o nosso conteúdo de língua portuguesa? Vamos? Para quem não me conhece, eu sou a professora Daniele Lava e nós estamos aqui hoje para aprender ainda mais um pouquinho. Vamos ao nosso conteúdo de hoje? Vem comigo aqui. O nosso eixo hoje é leitura, isso mesmo. O nosso conteúdo são gêneros textuais diversos, levantamento, hipóteses e expressões de sentimentos, opiniões e ideias. Nossa habilidade é realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas lidos pelo professor ou por outro leitor experiente. Muito bem. E como é que vocês estão hoje? Vocês estão assim? Estão assim? Estão assim? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos conhecer o significado de alguns sinais. Nós, seres humanos, falamos de linguagem o tempo inteiro, né? Vamos já entender isso direitinho. Então vamos à nossa hora de estudar. Vocês observaram que enquanto eu falo, o meu amigo aqui, o meu amigo, ele faz alguns gestos? Sim? Que gestos são esses, vocês sabem? Libras, isso mesmo, linguagem de sinais, não é isso? Mas é um tipo de comunicação, sim ou não? Sim, exatamente, é um tipo de comunicação. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre diversos tipos de linguagem. Se eu estou feliz, eu fico... Só basta eu sorrir que você vai saber que eu estou feliz. E se você me ver na rua bem assim... Você vai saber que eu estou triste. E se eu ficar assim? Eu estou com raiva. O nosso corpo fala. O nosso gesto fala. O som fala. A música fala. A dança fala. Tudo é um meio de expressão, de comunicação. Exatamente. Através das imagens. E é sobre um pouquinho disso que nós vamos falar hoje. Observe essa imagem aqui comigo. Observem. Vocês já viram essa imagem em algum lugar? Vocês sabem o que ela representa? Sim ou não? O que está escrito aí no escudo desta imagem? Você consegue discernir qual é a relação desse texto escrito no escudo com o desenho? Vocês sabem me dizer? Ele tem uma cruz, né? Uma sigla bem no meio do peito. Vocês já viram essa imagem em algum lugar? Sim ou não? Como é o nome desse personagem? Pois é, as imagens elas falam. Vocês sabem o que significa a sigla aqui aí no peito dele? Dá para enxergar? Está escrito SUS, S-U-S. Sistema Único de Saúde. O que será que a pessoa que desenhou esse personagem quis dizer para as pessoas? Sabe? Olha aqui para mim. Esse personagem aqui, ele tem um nome. O nome dele é Zé Gotinha, né? Vocês já viram ele em algumas propagandas por aí? Ele tá com um escudo. O que está escrito aí nesse escudo? Vacina e proteja-se. Então, a imagem já está falando que nós precisamos nos proteger de alguma coisa. Essa imagem está transmitindo para a gente algum significado. SUS, Sistema Único de Saúde, está pedindo para você se proteger, se vacinar, porque as imagens falam. Exatamente, muito bem. Vem aqui comigo agora que vocês vão observar mais algumas coisas a respeito desta figura. O nome dele é Zé Gotinha, não é isso? Isso, Zé Gotinha. Este aqui é o Zé Gotinha. Dentro dele está o Sistema Único de Saúde e ele está usando um escudo para se proteger. Logo, o que você consegue interpretar? O que você consegue deduzir? O que você consegue entender dessa imagem? Que o sistema de saúde está nos convidando a nos proteger, usar um escudo. E esse escudo é o quê? A vacina. Exatamente, é a vacina. As imagens, os gestos, as músicas, as danças, elas querem nos transmitir
algum tipo de linguagem. E a linguagem, ela faz parte do nosso cotidiano em todo o tempo. É só falando? A linguagem é um texto? Quando eu mexo no meu celular, é um texto? A música é um texto? E a imagem é um texto? Vamos aprender um pouco mais. Você sabe o que é inferir? Se eu falar, vamos inferir aqui essa imagem. Você sabe o que é inferir? Você sabe o significado dessa palavra? Segundo um nome muito difícil aí, que é Rawls, sei lá, inferir é concluir, raciocinar, a partir de fatos, indícios, deduzir algumas imagens. Entenderam? Não, eu sei que não. Por isso que vocês vão ver esse vídeo e eu vou explicar para vocês direitinho. Vamos lá, observem esse vídeo. Inferir é deduzir, compreender, entender aquilo que o texto está querendo nos dizer, alcançar alguma coisa, concluir, ou seja, chegar a uma conclusão de algo, depreender, entender aquilo que ele está querendo nos mostrar, perceber, saber, induzir e ler. Isso mesmo. É isso que um texto nos traz. A imagem é um texto? Sim, a imagem ela é um texto. Vamos observar aqui agora comigo ainda mais um pouquinho do que nós vimos agora. Deduzir, compreender, alcançar, concluir, depreender, entender, perceber, saber, induzir e ler. Tudo isso aqui nós temos que entender ao ver alguma coisa, tá certo? Vocês conseguem observar que qualquer coisa que a gente ouve, fala, olha, tem um significado. E para entender um texto, é necessário ler. Levantar hipóteses. Nós vimos agorinha o quê? Só a imagem lá do Sistema Único de Saúde. Vimos que ele estava com um escudo. Então, logo, nós temos que inferir ele, entender, compreender. Precisamos ler aquele texto. Professora, mas era uma figura, não é um texto. Mas a imagem é um texto. A partir do momento que eu tento entender, ele é um texto. Eu tenho que fazer o quê? Analisar, comparar, relacionar. Estes são os passos que contribuem nessa tarefa, para nós entendermos. Entretanto, existem habilidades que merecem destaque, que é a inferência. Em outras palavras, na leitura, inferir é desvendar as entrelinhas do texto, é entender, é investigar o que aquilo quer nos dizer, o que aquilo quer nos mostrar. Observem essa imagem aqui agora. Vamos aqui inferir, vamos aqui desvendar esse texto. A imagem é um texto? O que essa imagem aí está querendo nos dizer? Vamos ler esse texto aí. Leiam, vou dar aqui um segundinho para você ler esse texto. Muito bem, o que ele está querendo nos dizer? O que esse rapaz está fazendo sinal de quê? De pare. E as crianças estão atravessando em cima do quê? De uma faixa de pedestre. Não é isso? Então, nós conseguimos ler que esse texto, nós temos uma pessoa que está parando o trânsito com uma placa de pare e as crianças podem atravessar. Tem algum texto aí escrito, no caso, que eles poderiam dizer que eles deveriam fazer tudo isso? Não. Por quê? Porque as imagens, os sons, os gestos, como eu estou falando desde o começo da nossa aula, eles são textos, eles nos mostram as coisas, tá certo? Então, voltando aqui, a imagem é um texto? Sim, a imagem é uma linguagem que se estrutura na forma de um texto visual. É um texto visual que pode ser lido. A linguagem é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. Por esse motivo,
fazemos leitura de tudo o que nos cerca. Isso mesmo. Os gestos, as situações, as gravuras, as fotos, os sons, o toque, o olhar, entre outros. Vocês sabiam que principalmente a nossa expressão, ela é muito importante, é um texto. Você pode olhar para mim e dizer se eu estou bem, se eu não estou. Você pode olhar para a pessoa e saber se ela olha assim, se ela está apaixonada ou não, se ela está com raiva, se ela está braba. O som, se você fechar os olhos e imaginar aí um passarinho cantando, você somente escutar alguma coisa, você vai sentir ali, você escutar aqui um som de água, logo você vai saber que você está perto do mar, perto do rio. Você está lá na sua casa sentado aí no jornal, vendo jornal, assistindo televisão, e você escuta, o que é? Você escuta passando assim, um helicóptero, um avião, você sabe, porque o som, ele é uma linguagem, é um texto, isso mesmo. O som, as imagens, não é isso? Mas nós temos dois tipos de linguagens aqui que nós vamos aprender hoje. Primeira é a linguagem verbal. A linguagem verbal é o uso da escrita, olha aí, ó, escrita, quando a gente escreve, como no exemplo esse mesmo texto aqui. A escrita, ou da fala como meio de comunicação. Quando falamos com alguém, lemos um livro ou revista, estamos utilizando a palavra como código. Esse tipo de linguagem é conhecido como linguagem verbal, sendo a palavra escrita ou falada a forma pela qual nos comunicamos. A linguagem verbal é a forma de comunicação mais presente em nosso cotidiano, pois através dela expomos aos outros as nossas ideias e pensamentos. Olha aqui este exemplo. A menina está lendo. Isso é uma linguagem verbal. Exatamente. Por quê? Olha aqui para mim. Eu estou falando com vocês. Isso é uma linguagem verbal. Se eu ler um texto, é uma linguagem verbal. Se eu ler um jornal, né? Se eu conversar aqui com você, é uma linguagem verbal. E nós também temos um outro tipo de linguagem, que é a linguagem não verbal. Vamos conhecer um pouquinho aqui de linguagem não verbal. A linguagem não verbal é a outra forma de comunicação em que o código utilizado é a simbologia, ou seja, através de símbolos, como nós vimos lá o rapaz do trânsito com aquela placa. Utilizam-se de outros meios comunicativos, como o quê? Placas, figuras, gestos, cores, sons, ou seja, através dos signos visuais e sensoriais. As imagens dos exemplos não utilizam do código escrito, a palavra, o abecedário, o nosso alfabeto ali que vocês conhecem para transmitir o conteúdo. Vamos ver alguns exemplos de linguagens agora não verbais? Olha aí. Essa menina aqui, o que ela está querendo nos dizer? Muito fácil, né? Olha para mim aqui. Se eu fizer isso aqui para vocês na sala de aula, estou pedindo o quê? Silêncio. Muito bem, exatamente. É a mesma coisa que a nossa amiguinha está pedindo. Silêncio. Eu precisei falar silêncio? Não. Precisei fazer psss? Não. Mas se vocês estivessem bagunçando na sala, eu não fizesse isso e só fizesse isso aqui, ó. Psss. Vocês saberiam também que eu queria silêncio, porque é som, é uma linguagem não verbal. Silêncio, silêncio. Entenderam? Então, as imagens, os gestos, eles falam. E agora aqui no nosso semáforo. Quem já viu isso aqui? Tem algum texto aqui? Tem alguma coisa escrita aqui? Mas a figura não é um texto? Sim, mas nós temos código, nós temos letras aí? Não, nós só temos as cores e elas são símbolos que nos mostram o que devemos fazer. Quando nós estamos no carro, nós paramos num semáforo, num sinal. Você já sabe que isso aqui significa o quê? Pare. Muito bem, né? Que você já sabe. Olha essa linguagem não verbal, né? E este aqui significa o quê? Atenção. Muito bem, atenção. Tá vendo como os símbolos eles nos falam alguma coisa e esse todos também sabem, né? Aqui, siga,
Exatamente. Muito bem. Estão conseguindo entender a diferença entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Estão conseguindo entender que o texto fala, a figura fala e nós conseguimos nos comunicar? Sim? Beleza. Então vamos fazer uma atividade aqui, um exercício rapidinho para ver se verdadeiramente vocês entenderam, ok? Vem comigo aqui nessa praça. Olha só que legal, estou numa praça, né? Nunca mais vou sair, né? Nunca mais ninguém foi na praça, não é verdade? Ai, ai, ai. Olha o tanto de imagens que nós temos aqui. Tem alguma coisa falada aqui, verbal? Tem? Quem? O que nós estamos vendo aqui de linguagem verbal? O quê? Nós temos aqui, ó, do meu lado, este jovem rapaz no celular. Logo, ele está falando com alguém. Então, é uma linguagem verbal, não é isso? Exatamente. E esse rapaz aqui de preto, aqui do meu lado aqui? Ele está falando também, o meu amigo de Libras. Na verdade, é uma linguagem verbal ou não verbal? Ele está usando símbolos. É uma linguagem não verbal. Mas é um texto? Sim. Nós temos aqui também... O que é isso aqui? Quem já viu esse símbolo aqui, ou essa placa? O que significa essa placa? Área escolar, crianças passeando, não é isso? E esse outro aqui? Papai pode parar com o carro aqui nessa praça? Pode estacionar aqui? Não pode, né? Não pode estacionar, proibido estacionar. E não precisa ninguém falar, ei moço, para aí, aqui não pode, porque a placa já está dizendo. E esse aqui? Lá no final, lá, outro semáforo que nós acabamos de ver. E essa minha amiga aqui sentada no banco, o que vocês acham que ela está fazendo? Qual é a expressão que ela está utilizando? Ela está triste, ela está alegre, ela está festejando? O que está acontecendo com ela? Ela está triste. Como nós sabemos? Pela expressão que ela está utilizando. Ela está triste, né? E nós temos aqui também essa outra placa aqui. O que é isso aqui? Essa aqui. O que é essa? Proibido fumar. Aqui nessa praça é proibido fumar. Tá vendo quantos tipos de linguagens, de textos nós temos aqui neste ambiente, sem precisar você pegar uma revista, alguma coisa para saber o que é? Por quê? Porque a imagem é um texto, os gestos é um texto, o som é um texto. Com certeza tem barulho aí nessa praça, não é verdade? De quê? Barulho de carro, aquelas crianças ali ao lado. Aquelas crianças ali, que o meu colega está na frente, afasta aí, afasta. Eles estão brincando, logo eles estão felizes, com certeza deve ter risada aqui, não é verdade? Exatamente, por quê? Porque o som é linguagem, a música é linguagem, o gesto é uma linguagem, não é isso? O que mais que nós temos aí? As placas são linguagens, então tudo isso aí nós entendemos como um texto que nos traz comunicação, nos trazem informações. Entenderam? Sim? Então leia esse texto aí agora. Observe esse texto. Leia ele. O que está escrito aí? Posso ler com vocês? Leiam comigo, quero escutar a voz alta. No 3. 1, 2, 3. Vacine-se contra o sarampo. Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Segue até 13 de maio. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Olha quem está aqui, olha. O nosso amigo aí, Zé Gotinha. Não é isso? Vamos lá. Olhando agora a imagem com o texto, vocês sabem me dizer que tipo de texto é esse? Vocês já viram esse texto aí em algum lugar? Sabem para que ele serve? Sim, ele está o quê? Nos orientando da vacinação contra o sarampo. Já vimos isso em algum lugar? Sim. Sempre que nós vemos aí na rua, na televisão, nos postos de vacina, sempre estão entregando isso, né? Para que a gente possa estar atento às campanhas de vacinação, né? Vamos lá. E esse outro? Leia aí. Já?
Você que ama seu cão e gato, não esqueça de vacinar seus amiguinhos. Campanha de vacinação antirrábica de 22 de setembro de 2018. Aí diz o horário e outras informações sobre esta campanha. Vamos lá. Qual é a ideia que esse texto quer transmitir? Tá falando sobre o que, crianças? Hã? Não ouvi, fala mais alto. Sobre vacinação. Para quem? Para mim? Para você? Não, né? Para quem? Para os animais. Vocês descobriram isso? Alguma palavra, item no texto que ajuda essa interpretação? Vamos voltar. Se eu não lesse, você saberia para que seria? Saberia que seria para quê? Para animais, porque nós temos imagens aqui de animais, não é isso? Possivelmente, quem é o autor desse texto? Quem você acha que fez esse texto aqui? Lembra do nosso Sistema Único de Saúde? Secretaria de Saúde? Pois é. Para quem esse texto foi escrito? Para o cachorrinho ou para o gato? Para os donos, né? Que tem aí gato e cachorro que querem proteger os seus amiguinhos. Vocês sabem que tipo de texto é esse? Qual temática da campanha? Sim, prevenção de doenças para cachorros e gatos, né? Onde será que esse texto poderia ser publicado para que as pessoas o recebessem? Vissem o seu objetivo, fosse assim, atingido. Onde você acha que seria possível? E aí nas redes sociais, quem tem Facebook, WhatsApp, na televisão, todos esses meios poderiam ser transmitidos, não é verdade? Isso mesmo. Agora vem aqui comigo observar essa história em quadrinhos. Leiam comigo esse texto, tá bom? Onde é que está acontecendo? Observem todas as informações dessa história em quadrinhos aqui. Olha aí o que o garotinho falou. Professora, a senhora me colocaria de castigo por alguma coisa que eu não fiz? Aí o que ela responde? Não, João. E o que ele diz? Fico feliz, professora, porque eu não fiz o dever de casa. Que espertinho esse João, né? Entenderam? Vamos voltar para vocês prestarem bastante atenção. Vamos lá? Primeiro ele fala o quê? Professora, a senhora me colocaria de castigo por alguma coisa que eu não fiz? Ela diz, não, João. E ele responde, fico feliz, professora, porque eu não fiz o dever de casa. Esse João é muito sacana, não é verdade? Além do João, vamos lá agora as perguntas desse texto. Além do João, quem é o outro personagem do texto? A supervisora? A professora? A diretora? Ou a zeladora? Quem é? Quem? A professora, exatamente. Muito bem. No primeiro quadrinho, quando ele falou lá se a professora colocaria ele de castigo por alguma coisa que ele não fez, você acha que ele estava... Qual o sentimento que ele estava sentindo? Ele estava feliz? Ele estava surpreso? Triste? Ou com medo? Ele chegou lá, professora, a senhora faria alguma coisa, me colocaria de castigo por alguma coisa que eu não fiz? Logo, ele estava com medo. Exatamente. Muito bem, parabéns para quem acertou. E no último, aí, onde que acontece essa cena? Onde que está acontecendo? Na casa? No pátio da escola? Na sala de aula? Ou no shopping? No pátio da escola. E está escrito lá, pátio da escola? Não, mas a linguagem lá da imagem falou com você. Exatamente, vocês estão craques. Agora vocês vão fazer sozinhos. Isso mesmo. Vamos ao nosso exercitando. Agora que vocês já estão aí, nota 10, em leituras de textos, sendo eles verbais ou não, vocês vão responder o nosso exercitando de hoje. Vamos lá, pergunta número 1. Leia o texto. Você vai ler essa imagem, você vai ler o seu texto e você vai responder as perguntas. Nós temos a B e C desta imagem, ok? A nossa atividade, tá bom? É esta.
E nós temos a 2. Você também vai escrever o que essas imagens querem nos dizer. Professora, não vai dar tempo de eu desenhar. Bate foto, aí depois você responde. Vai fazendo o que der, tá certo? E aí você vai dizer o que significa, o que essa imagem quer nos dizer. Por exemplo, essa daí quer dizer o quê? Vou fazer só essa com vocês. Proibido fumar, exatamente. Então você vai escrever aqui, né? Proibido, rarararará. Não vou escrever. E aí você vai responder a B, a C e a D. Muito bem, vamos lá. Agora é com vocês.
Já? Ótimo, eu sei que vocês acertaram, porque eu sou a professora de vocês, isso mesmo, e vocês entenderam direitinho, não é isso? Então vamos resolver a nossa atividade, tá certo? Leram o texto direitinho? Ótimo, vamos lá na questão número 1. Esse texto, o que ele está nos dizendo aí, ó? Suas mãos levam à saúde, não deixe elas contarem outra história. Observem, leiam uma frase, leiam um texto. Muito bem, vamos lá. Qual a temática desse texto? O que vocês acham? Jogos e brincadeiras com as mãos? Campanha sobre como higienizar as mãos? Ou uma contação de história com as mãos? Sabem? O que é? Observem aqui mais uma vez. Suas mãos levam à saúde. Observem, não deixem elas contarem outra história. Logo, é o quê? Uma campanha sobre higienizar as mãos. Exatamente. Vamos conferir? Acertaram. Muito bem, parabéns. Vamos à próxima pergunta. Quem possivelmente é o autor desta campanha? Quem você acha que fez? O Ministério da Saúde? Um contador de história ou o Hospital da Cidade? Quem você acha que se preocupou em fazer? Vamos voltar lá mais uma vez. Aí, figura. Quem? Muito bem. Logo, foi quem? O Ministério da Saúde. Muito bem para quem acertou. Vamos à nossa próxima atividade. Aqui nós resolvemos praticamente juntos, né? Qual é o nome desta figura? O que você acha? O que ela representa pra gente? O que não pode fazer? Ok? Muito bem. É proibido fumar, né? Não é isso? Essa semana que passou, né? Nós tivemos aí a campanha mundial contra o tabaco, viu, crianças? Não façam isso, é proibido fumar, e faz um grande mal à nossa saúde. Vamos lá, a B. Proibido fumar, muito bem. O que você acha que essa imagem aí quer nos dizer? O que ela quer nos trazer? Jogue lixo na lixeira, não é isso? Jogue, vamos lá, lixo na lixeira. Lembrando que começo de frase com letra maiúscula. E no final de frase nós temos o quê? O ponto final. Quem acertou? Muito bem, para quem acertou. Jogue lixo na lixeira. Exatamente. E esse cara, ai meu Deus, o que ele está fazendo? Que expressão ele está utilizando aí pra gente? Ele está o quê? Ele está com raiva, né? Ele está zangado, ele está bravo, olha, está zangado, ele está bravo. Muito bem aí para quem acertou. Vamos à nossa próxima atividade? E este garotinho? O que você acha? Que sentimento ele está sentindo aí? Ele está triste, não é verdade, crianças? Como é que a gente pode perceber isso? Através das características aí do seu rosto. Porque a imagem, o som, a expressão fala, não é verdade? É isso aí, ele está triste. Conseguiram entender? Conseguiram compreender a nossa aula através das nossas atividades? Sim? Então vamos ao nosso resumo do conteúdo de hoje. Muito bem, hoje nós aprendemos sobre linguagem verbal, linguagem não verbal. Realizamos inferências de textos que utilizam linguagem não verbal através de levantamento de hipóteses, expressão de sentimentos, opinião e ideias. Exatamente. Conseguimos aí compreender o quê? A nossa linguagem verbal, a não verbal, ler texto, inferir, conhecer, deduzir, ler, entender através das nossas linguagens. Exatamente. Através de quê? Expressões, ideias, gestos, figuras, sinais. É muito tipo de linguagens. São muitos tipos
de textos. Entenderam? Ótimo. Agora vocês já estão experts. Se eu vou jogar qualquer imagem aqui, vocês vão entender? Sim. E se eu fizer assim com vocês? Que tipo de linguagem é essa? Será se entenderam mesmo, né? Ótimo, claro que entenderam, né? Então vamos às nossas considerações finais. Poxa, nossa aula de hoje já acabou. Parece que foi tão rápida, né? Uma aula gostosinha aí de se aprender. Mas é sempre tão bom estar aqui com vocês e aprender um pouquinho a cada dia. Espero que vocês tenham gostado e estejam aqui comigo na nossa próxima aula. Não saiam, fiquem ligadinhos. E qual é a frase que eu sempre digo antes de eu ir embora? Qual? Leiam bastante, produzam textos. Não espere a mamãe e o papai para ler. Faça você mesmo, para ficar nota 10, porque os meus alunos são nota 10, exatamente. Então, um beijinho todo especial para vocês aí do nosso estado, do nosso Brasil, para todos vocês, um carinho aí, ó, no coração. Um beijinho e até a nossa próxima aula. Tchau!